Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente para mais um estudo da nossa Escola Sabatina, nosso guia de estudos, que tem um tema muito interessante esse trimestre. A gente já está chegando praticamente na metade do trimestre já, né? A coisa passa muito rápido, né? Ontem a gente começou a estudar sobre o Êxodo e agora a gente já saiu do Egito, estamos indo para o deserto. E na lição de hoje a gente vai estudar um tema muito interessante, que é a travessia do Mar Vermelho, uma história que traz muito sucesso nas telas do cinema, até nas novelas aí da Record, no Brasil, audiência absurda, recorde de Ibope, né? O pessoal sempre gosta bastante desses efeitos especiais, dessa história. E hoje a gente vai ver algumas implicações teológicas e o que isso tem a ver com a história da redenção, com o plano de salvação que Deus está traçando e contando através desse povo que está sendo tirado, liberto do Egito, e quais implicações isso tem também para a nossa visão do que é salvação e de como Deus age, não só na vida do povo de Israel, mas também na nossa vida. Então fica aqui com a gente que você tem todos os motivos suficientes para poder assistir esse vídeo e, mais uma vez, para a gente poder estudar esse tema tão fantástico. Está aqui comigo Leonide, nosso primo, primo de você, que está aí no canal também, né? Ô Leonide, a gente está chegando na metade aqui da lição praticamente, né? Acho que na verdade seria mais na semana que vem, a metade, mas a gente ainda está longe da metade do livro do Êxodo. Completamente longe. Mas a gente já cobriu, assim, uma parte bem interessante, mas da lição passada para essa e na próxima é basicamente o que é o Êxodo mesmo. Isso, o que seria o significado do livro em português, não? O nome desse livro é Êxodo. A palavra Êxodo, que é a saída. Que é a saída. Então agora finalmente o povo vai sair do Egito. Exato. A gente estudou na semana passada. Mas o Egito não vai sair deles. Vamos ter que ver isso mais pra frente. Tem essa questão mesmo, né? O Egito está impregnado neles. É difícil você mudar uma mentalidade que está impregnada há tantos anos, né? Essa ideia de cosmovisão é uma questão que é bem presa e se você realmente não trabalhar isso, não muda tão facilmente. Esse negócio de cosmovisão é praticamente uma visão de mundo, né? É praticamente. E teoricamente também. Mas enfim, a gente vai ver então agora realmente a saída do Êxodo. A gente viu na semana passada, na lição anterior, né? A questão da Páscoa e como ela é fundamental na mentalidade do hebreu. Sim. E hoje a gente vai ver um outro episódio que também, assim, ele vai servir como paradigma de muita coisa nessa contação de história da redenção. Exato. Né? Que é a travessia do Mar Vermelho. E é bastante interessante porque, como a gente mencionou, acho que no primeiro episódio, Deus ele vai trabalhando na Bíblia através de grandes atos. Perfeito. Começa com a narrativa da criação, a história ali da criação, onde Deus ele pega uma terra sem forma e vazia, onde tem um abismo de águas, e aí ele faz separação da porção seca, o seu espírito trabalha ali sobre as águas, flutua sobre as águas, ele opera e tudo mais, separando o seco do molhado e tudo mais, e a criação surge a partir disso. E aí, depois disso, a gente tem, lá no capítulo 9 até o 6 a 9, ali, o dilúvio de Gênesis, onde você vai ter a reversão disso, mas você vê palavras-chave ali, como seco e molhado, a reversão de como a descriação, digamos assim, para depois uma nova criação. Pairando de novo pelas águas, essa ideia de soprar. E a gente vai ver, na lição dessa semana, um terceiro grande ato divino, que é a travessia do Mar Vermelho. É uma história legal, mas ela é muito mais fundamental do que a gente pensa. Perfeito. E muito mais, digamos assim, teologicamente relevante do que simplesmente uma curiosidade histórica, uma historinha legal para contar. Isso, para as crianças, né? Para as crianças a gente não conta muito. Não, história do Mar Vermelho, assim... Sem cena, né? Na igreja e pronto. Mas acho que isso é até importante a gente comentar, como que na Bíblia, o grande ponto aqui é que todas as histórias são construídas em diálogo. Então, tudo que vem na Bíblia está conversando com aquilo que veio anteriormente. Então, quando a criação ela é colocada ali como sendo essa história inicial do texto, muitos relatos vão estar dialogando com a criação. E depois com o dilúvio, com a história do Mar Vermelho, com a Torre de Babel, etc. Então, toda vez que um autor bíblico ele vai sentar e escrever, isso é importante você ter noção, ele tem noção do que veio antes. Sim. E ele quer dialogar com o que veio antes, porque ele enxerga paralelos. E ele vai tomar esses paralelos para contar sua narrativa. A gente até trabalha que tem um autor que vai trabalhar que essas palavras são palavras embaixadoras. Sabe que o embaixador é aquele cara que está no outro país e ele representa o seu país, né? Inclusive, se você ataca um embaixador, é ato de guerra, o negócio é louco. E com a Bíblia é a mesma coisa. Uma palavra que aparece em outro texto
que tem a ver com outro contexto, quando trazida para um novo contexto, um novo texto, ela é embaixadora desse outro texto. Então ela traz consigo todo o peso do outro texto para dentro dessa narrativa. Então quando o dilúvio, agora a gente vai ver na história do Mar Vermelho, cita a criação, não é só uma, olha que legal, tal. Não, ele está trazendo o peso da criação para cá, está dialogando junto, todas as implicações desse texto. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, por exemplo, que o Espírito de Deus na criação paira sobre as águas. Exato. O que isso significa? Que o Espírito de Deus, ele é aquela palavra criadora, ele tá atuando, que atua e traz as coisas à existência. Deus é criador. Se ele é criador, ele é autoridade sobre o que ele cria, e por aí vai. Então, aí no dilúvio, é a mesma coisa. O Deus que cria também descria. O Deus que cria a vida, ele também pode desfazer essa vida e tudo mais. Então, por quê? Porque ele detém autoridade sobre a sua criação. Então, o autor, no caso aqui ainda é o mesmo autor, a gente acredita, né, Moisés, mas quando ele está descrevendo o dilúvio, ele traz carga de toda essa soberania de Deus sobre a sua criação e tudo mais, o seu espírito de novo e tudo mais. E agora no Mar Vermelho, a gente vai ver esses mesmos elementos, mas, por exemplo, nas pragas, a gente já vê Deus fazendo uma declaração. Eu sou o Deus sobre todos os deuses. Não tem ninguém acima de mim. Eu sou o Deus sobre toda a criação. Olha como é que eu brinco com a criação como se fosse um cubo mágico. Como se fosse, né? Eu posso manipular aqui água em sangue. Posso surgir piolho de cinzas, de poeira. Porque eu sou o dono da criação. Eu faço... E agora o Mar Vermelho, mais uma vez, é ele dando essa declaração de tipo assim, eu sou o Deus sobre toda a criação. O meu espírito está sobre toda a criação e tem autoridade sobre ela, né? E isso é interessante, porque é um Deus que tem poder sobre a criação, é um Deus que tem autoridade para julgar, e ele vai agir em libertação na história do Mar Vermelho. Então a sua autoridade não é só para criar e descriar, mas também para libertar da opressão causada por outros povos. E é tão forte essa narrativa do Mar Vermelho, que ela vai servir agora como, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só introduzindo aqui, né, a gente ainda tá, digamos assim, na parte de sábado aqui e tal. Então assim, essa narrativa do Mar Vermelho, ela vai servir agora como um eco e mais um desses, digamos assim, checkpoints, essas embaixadas ao redor do texto, ou no decorrer do texto, vai servir mais uma vez como essa grande referência. Então, por exemplo, quando a gente chegar lá na Babilônia e o pessoal for poder libertar os medos persas, né? Eles vão libertar o povo de Israel da Babilônia. Eles fazem isso através do quê? O rio secando e tudo mais. Eu falei assim, peraí, de onde eu já vi essa história? Peraí, o Mar Vermelho também secou para eles passarem. E qual era o tema disso? Libertação. Lembra também de Josué, né? Quando Josué vai entrar em Canaã, o rio é seco e eles vão tomar isso como referência. Como Deus secou o mar anteriormente, agora ele seca o rio. Também com Elias e Eliseu isso acontece também. E se de fato isso vai ser uma forma do texto falar, presta atenção, isso aqui é importante, relembre disso. Agora sim, isso tudo é o Antigo Testamento. Perfeito. E a gente pode considerar talvez essas 4 grandes ações divinas, né? A criação, dilúvio, o êxodo e o exílio e libertação do exílio. Talvez essas sejam as 4 grandes ou maiores manifestações divinas dentro desse paradigma dessas embaixadas, digamos assim, ao redor do texto. Esses pontos de referência. Isso é o Antigo Testamento. Isso vai ter alguma relevância, algum eco no Novo Testamento também? Com certeza, com certeza. Inclusive, quando você começa os evangelhos, você vai ter a história de Jesus, ela sendo formulada para ela encaixar direitinho na história de Israel. Por exemplo, até o nome do pai de Jesus é José. O nome do pai de José, o pai de Jesus, é Jacó. E esse José, que é o pai de Jesus, ele tem sonhos e desce para o Egito. Quem que na vida você tem que tem sonhos e desce para o Egito? Curioso. Agora você me lembrou disso aí, nem é o tema da lição, mas olha só que curioso como é que os autores também, eles trabalham com expectativa e quebra de expectativa. Perfeito. Porque Israel, ou Israel aqui como pessoa, né, o Jacó. Vai para o Egito. E lá no Egito, o Egito se torna uma ameaça contra os bebês do Egito, os bebês de Israel. Perfeito, perfeito. Né? Então, no Egito, eles estão sob a ameaça da morte dos bebês ali. Na história de Jesus, é o contrário, Jesus, né? E José no caso ali, ele foge de Israel para o Egito, porque o Egito, outrora conhecido como um lugar que mata bebês, é um lugar mais seguro do que Israel, porque quem é que está mandando matar os bebês? Israel. Exato. E aí José ele foge pro Egito
pra ficar seguro de quem tá tentando matar os bebês. Olha a quebra de expectativa aqui e tudo mais, né? E você tem, inclusive, no batismo de Jesus, os mesmos elementos. Passar sobre as águas, o Espírito ali de novo e tudo mais. Jesus sai do batismo, das águas. E vai pro deserto. Vai pro deserto, onde ele fica 40 dias. Cara, lê Mateus com essa visão do êxodo pra você ver, de Israel ali. É um negócio assim, a sua cabeça vai explodir. Só pra terminar, né? Ele sobe no monte da lei. Jesus, né? Uhum. Ele sobe no monte e começa a falar assim, ouviste do que foi dito, bem-aventurado, tal. O que Moisés faz lá no deserto? Sobe no monte, recebe a lei e tudo mais. É o tempo todo isso. E talvez, assim, talvez não, com certeza, o grande ato divino, obviamente, né, a grande ação de Deus no Novo Testamento é a libertação do pecado. Do pecado através da pessoa de Jesus. Exato. Então você vai para 1 Coríntios 5, 7, Gálatas 3, 10 a 13, Hebreus vai falar muito disso, né? 1 Coríntios 10 também fala disso. Eles vão olhar para Jesus e entender Jesus como o novo êxodo. Perfeito. O êxodo, por quê? Porque Jesus é quem vai tirar as pessoas, né, da escravidão do pecado e conduzi-los a uma nova criação, uma nova terra. Então, todo esse eco do Novo Testamento vai construir a teologia da salvação a partir dessa narrativa do êxodo, né? Isso é legal, Deus ele trabalha com modelos, né? A gente já falou sobre isso e como que o êxodo ele é um modelo de fato da salvação, né? Todos os passos que ele passa, seja a escravidão do pecado, seja a libertação através do sangue do Cordeiro, uma travessia no mar, que Paulo vai depois falar em 1 Coríntios 10, que é o ato de um batismo, a ida para o deserto, onde você tem relacionamento com Deus, e depois a caminhada ou jornada para uma nova terra, que a gente chama de uma Canaã celestial, uma nova Jerusalém. A referência, de novo, é a grande história do povo de Deus ali, né? Então, de novo, ler o Êxodo e ler o Antigo Testamento, e acho que é só um disclaimer, né? Olha só, uma palavra bonita aí, disclaimer. O que é um disclaimer? É um aviso para você prestar muita atenção. Cara, o Antigo Testamento não é um livro só de historinhas. Você tem histórias fantásticas, histórias lindas, inspiradoras, que deixam a gente assim extasiado, confiando de que Deus ele cuida dos seus. Isso tudo é muito bom. A gente se sentir renovado e inspirado também. Inspirado, né? Não no sentido de inspiração divina, mas assim, quando você, como um poeta inspirado, como você motivado. Um atleta inspirado a dar tudo de si e tal. Perfeito. Você se sente motivado por causa dessa fidelidade de Deus nessas histórias. Mas elas são muito mais do que isso. Claro, e elas são a teologia profunda da Bíblia, que depois vai ser articulada no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele vai trabalhar a teologia, vou até falar de uma forma mais sofisticada, porque ela vai usar a narrativa para apresentar sua teologia. Então quem fala que o Antigo Testamento é só historinha, infelizmente não entendeu de fato o ponto das histórias. Sim. Que é apresentar de fato quem é Deus, quem é o mundo, quem é o homem e como Deus usa sua autoridade, o seu poder para salvar o mundo e o homem do pecado. Então é muito interessante, porque muitas vezes a gente sobe no púlpito e preste atenção, tenha cuidado com a forma como você consome certos sermões, a forma como você aborda certos estudos bíblicos, de olhar para as histórias do Antigo Testamento e falar assim, olha só, Davi derrubou um gigante, quem é o gigante na sua vida? Aí você já transforma numa narrativa humanista. Exato. José teve sonhos e Deus cumpriu esses sonhos. Quais são os seus sonhos? Né? Israel atravessou o Mar Vermelho, então você também vai atravessar o seu mar. Qual é o seu mar? Deus não vai permitir que você se afogue, ele vai afogar seus inimigos. Isso, coloca o pé na água, confia. Sempre uma coisa centrada em você mesmo. Mas quando a gente olha para os autores do Novo Testamento, Paulo vai articular todas essas histórias para falar o quê? A forma como Deus nos salva, justificação pela fé, o ato salvífico de Deus no sacrifício. E isso é fantástico, né? A teologia que a gente fala que é a profunda de Paulo é enraizada nas narrativas. Algo fantástico. Você não vê Paulo falando assim, olha, da mesma forma como Sansão venceu seus inimigos e derrubou a porta, qual é a porta da vida que você precisa chutar e derrubar e carregar e tal? Não, Paulo vai falar assim, olha, Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Olha, Deus, em Gálatas, igual citei, né? Ele fala, não, porque Cristo é o nosso novo êxodo, nele nós temos libertação, ele é a nossa Páscoa. Aí João, no Apocalipse, ele vai olhar para essas histórias do Antigo Testamento e vai falar assim, olha, da mesma forma como Deus interveio no passado para poder trazer justiça, o seu reino, olha como é que ele está recriando isso e tal, adoração, idolatria, todos esses temas do Antigo Testamento são que vão dar base agora pro Apocalipse. Perfeito. Com essa narrativa de libertação final e definitiva do pecado. Então assim, a gente esticou bastante aqui essa introdução, mas é muito importante você estudar um livro como o Êxodo e vários, né, dos outros livros da Bíblia, do Antigo Testamento especificamente, porque eles vão te dar essa raiz sólida para você entender
o que Jesus de fato está fazendo. Ah, mas o que tem a ver Jesus morrer e Jesus ser a intercessão pelos nossos pecados e Jesus, né, ser o nosso substituto? Isso não faz sentido. Não faz sentido porque você leu o Antigo Testamento para poder trazer os seus desejos egoístas a um cumprimento como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Perfeito, um né? amuleto, né? Então assim, leia com esses olhos, leia os evangelhos, o Paulo, João, Pedro, leia com esses olhos, os olhos de quem olha para essas histórias e entende como é que Deus ele age, quem Deus é de verdade e o que ele está fazendo, né? Perfeito. E assim, a parte de domingo, assim, passando rapidamente, porque eu acho que a concentração da lição, ela tá mais para os últimos dias ali, Perfeito, né? perfeito. Quarta, quinta. Então a gente vai passar um pouco aqui mais aceleradamente, só mencionando alguns pontos aqui, só para você que gosta de dia a dia, de seguir né? dia a dia ali e não ficar órfão. Mas assim, um ponto para resumir domingo aqui, talvez seja o capítulo 12 de Êxodo, os versos 31 a 36, porque a gente já viu a boa parte do 12, Na semana que é a passada. Páscoa, né, na semana passada. Mas aqui, finalmente, após então o evento da Páscoa ali, que é a morte dos primogênitos e tudo mais, Faraó finalmente chama Moisés e fala assim, ó, vaza daqui. Chega. Vai adorar o seu Deus, vai embora. Só que aí Faraó ele faz um pedido interessante para Moisés. Ele fala assim, ó, mas não esquece de orar por mim. Cara, qual que é a relevância de alguém que se considera o próprio Deus na Terra virar e falar assim, peço o seu Deus para me abençoar? Isso é digamos assim, uma declaração de Faraó de que ele finalmente reconhece que Então, isso é ele legal. é tão poderoso assim. Isso é legal. O texto, muitas vezes, ele vai criar algumas informações que vão levar a gente, ou talvez um leitor atento, pode ser a gente ou não, para um entendimento. Então, quando o Faraó fala isso, talvez você, como leitor atento, pense, olha, então ele entendeu que ele não é Deus de fato. Ele entendeu que os deuses dele são falsos. Ele entendeu que o único Deus verdadeiro é o Deus que habita nos céus, o Deus de Israel. Só que essa informação ela vai ser curiosa com o que vem depois. E com o que já veio antes. Exato, que é uma quebra de expectativa até. Porque na verdade, assim, antes de você falar do que vem depois, o que vem antes? Se você voltar na lição das pragas, ele meio que pede para Moisés orar por ele após cada praga. Exatamente. E o que acontece depois? Outra praga. Por que vem outra praga? Porque ele é a praga. Vai ver que a praga do Egito é o próprio Faraó. Cabra da peste, né? Exato. Mas e o que vem depois? Que quebra de expectativa é essa? Então, você tem aí o Faraó pedindo para que abençoasse ele, expulsando o povo, e você, como talvez um leitor atento, ou não tão atento assim, pense, não, então agora ele mudou, ele entendeu, ele vai agora libertar o povo e tudo vai dar certo agora. Só que logo a gente vai ver depois que ele volta de novo a endurecer o próprio coração e vai atrás desse povo porque ele muda de ideia de novo. Então parece que esse pedido dele parece ser uma forma dele reconhecer o poder de Deus, mas na verdade não, é um pedido vazio, que não significa nada. É de uma pessoa que é teimosa até o último minuto, né? E aí, de fato, assim, ela só vai ver de fato as consequências dessa oposição a Deus quando for irreversível, no evento final ali, quando já não tiver a solução. E, de novo, a gente traz a comparação aqui como o exílio, ele é meio que o grande paralelo do Antigo Testamento com o Êxodo, né? Exato. Você vê a postura de Nabucodonosor, a cada quebrantamento que ele tem, ele se torna uma pessoa mais piedosa. Ou menos ímpia, vai. Pode ser menos ímpia e no fim piedoso. Você vê no capítulo 4, de fato, a postura dele. Ele fala, olha, ele reconhecendo, né, que Deus é Deus. que Deus é Deus acima de todo mundo e tal, sei lá. E é interessante porque, assim, dos capítulos 2 e 3, ele fala assim, ó, quem não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque ou de Daniel vai ser despedaçado, morto. Ou seja, ele convida a uma adoração com base na Babilônia e no Egito, que é a opressão. A palavra convidar acho que tá meio não colocada bem ali, né? Eu usei de propósito, ele convida com uma faca no pescoço, né? Exato, ele assim, põe essa eu vou te convidar a adorar o Deus de Daniel, senão você vai morrer. E no capítulo fala, ele de fato convida. Ele fala assim, olha, eu não vou obrigar ninguém a fazer nada, apenas ouçam o que eu tenho a dizer. Perfeito. Então ele finalmente entende que a adoração a esse Deus é um convite, não é uma obrigação e tudo mais. E é curioso que muitas vezes a gente, como cristão, a gente tende a agir como o Nabucodonosor. A gente tende a olhar para a pessoa que não crê como a gente, não entende como a gente, não é da nossa mesma igreja, e fala, você precisa ser da minha igreja, precisa adorar como eu adoro, precisa entender como eu adoro. E não como sendo uma testemunha de fato do que Deus fez na vida dele. E Deus, a gente às vezes tem essa fala, né, que a gente tenta defender a Deus, né, ser advogado de Deus. Deus precisa de advogados, ele precisa do quê, né? Ele precisa de nada, ele é Deus. Pronto. Ele precisa de testemunhas. Precisa? Não precisa. Deus precisa de alguém defendendo ele? Mas ele te convida a ser uma testemunha, né? É pela misericórdia dele, não é uma necessidade, né? Isso é muito louco. É legal quando a gente fala que Deus precisa de alguma coisa, né? Tipo, Deus precisa de alguma coisa. Deus é Deus. A necessidade dele é autoimposta, né?
Ele precisa porque ele falou, não, acho que eu preciso porque eu quero precisar. Aí você lembra de Jesus, né? Manda esse pessoal aí parar de falar. Ele falou assim, olha, se eles pararem, as pedras vão começar a falar. E é pior, né? As pedras falaram do que eles. Deve ser um negócio assustador. Mas, enfim, então é bem interessante, assim, que, de fato, e aí acontece também o evento que já foi discutido um pouco na semana passada, que é os israelitas lá recolhendo o ouro e tudo mais. Despojando o Egito, né? Como a gente já viu, né? A justiça de Deus aqui, ela vai sendo restitutiva, né? Exato. Ela vai equilibrando as coisas novamente, mas claro que, assim, a gente ainda do lado de cá do céu, essa justiça ela é limitada pelas perspectivas e condições humanas, né? Sim. Então tem ali uma busca por justiça terrena, de restituição, por exemplo, de anos e anos de escravidão que não receberam salário, não receberam pagamento, e agora os israelitas estão recebendo, né? Despojando os egípcios, né, com esse pagamento e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ainda existe um eco de escravidão no ar. Tanto que a gente vai ver no capítulo seguinte, né, no 14, como você disse, o faraó, ele vai mudar de ideia e vai querer trazer o pessoal atrás ali, né? Então, o tempo todo ainda existe uma expectativa, tipo assim, beleza, estamos sendo libertos, mas até quando? Quando é que isso vai voltar atrás? E, na verdade, mesmo no futuro, isso ainda vai ficar meio que no ar, assim, né? É interessante porque todas essas libertações e juízos divinos, eles são, como a gente usou até essa palavra numa conversa, imperfeitos, né? E eles só vão ser perfeitos de fato quando esse juízo ele tiver carregado de fato de uma explicação do porquê as pessoas estão recebendo essa execução, né? Sim. Então tudo isso acaba sendo só um vislumbre do que vai ser o juízo final, de fato, e a libertação de fato do pecado. E falar que, assim, esse juízo de Deus é imperfeito não é por causa que Deus é imperfeito. Não. É por causa que ele está lidando com variáveis imperfeitas. Exato. Também conhecido como seres raça humanos. humana. Exato. Entendeu? Então lidar com o ser humano em toda a sua imperfeição exige que ele refreie-se da sua perfeita justiça. Porque, assim, vamos combinar o seguinte, o que significa Deus ser perfeito no seu juízo? Mata todo mundo. Não vai sobrar ninguém. Ninguém, inclusive os israelitas. Exato. Então, assim, não, mas eles eram inocentes. Eram? Não, ninguém é inocente no final, né? Vamos ler um pouquinho mais do Êxodo. Vamos ler um pouquinho mais do Êxodo para decidir se o israelita é inocente ou não. E não só nos atos, né? A própria condição humana, como pecadora, já pressupõe destruição. Então, Deus, ele vai ser, os seus atos são perfeitos, de fato, né? O seu juízo é perfeito, mas ele não pode ser perfeito nesse momento. Porque a não graça porque ele é imperfeito, mas porque ele limita a sua perfeição para atender o seu plano que é perfeito. Exato. A graça dele, ele vai cobrir esses que são imperfeitos. Inclusive nós, né? Vai cobrir a gente que também é imperfeito. Inclusive não, sabe. Principalmente. A gente é pior que todo mundo. Se eu fosse depender da minha performance, eu tava junto com o faraó lá. Né? Endurecendo o coração. Não, porque eu sou desses. Ora por mim lá. É legal porque na lição de segunda-feira vai ter justamente a consagração dos primogênitos. Isso é muito interessante. Isso é legal porque vai ser uma forma também do pessoal relembrar sempre a história. Sempre que um primogênito nasce, ele não pertence agora mais àquele a quem concebeu o primogênito, ou o dono do primogênito, né? Então, se nasceu um jumentinho, o jumentinho não pertence nem à dona jumenta e nem ao dono da dona jumenta. Ele pertence a Deus, justamente por conta do que aconteceu no Êxodo. Então, olha que legal, Deus ele vai colocando coisas na história do povo. E o que aconteceu no Êxodo? A morte do primogênito. Exato. Só que não é só a morte do primogênito. A salvação dos primogênitos. A salvação dos primogênitos que não morreram na morte dos primogênitos. Exato. Então eu falei assim, olha, o fato de eu ter poupado vocês, eu fiz isso pagando um preço. Pois é. Não que isso esteja claro ainda no Êxodo, mas vai ficar claro depois da substituição, né, nos evangelhos. Mas assim, essa substituição foi feita por um preço que eu estou pagando. É um cheque pré-datado. Né? É pré-datado. Acho que a linguagem hoje em dia seria passou no crédito, né? Passou no crédito. Vai no pagar crédito, essa fatura aí depois. Nesse sangue aqui que está sendo colocado nas portas. Mas isso significa que eu estou comprando isso por um bom preço. Então, esse ato agora dos primogênitos sendo poupados, que você pode ver ali nos primeiros 16 versos ali do capítulo 13, é para justamente lembrar isso para o povo. Eu falo, olha, eu poupei comprando. Perfeito. Então, tudo que nascer agora como primogênito, da mesma forma como eu poupei lá, agora é você, nesse ato de adoração, se lembrar de que pertence a mim, de que eu demonstrei graça. Agora, olha que interessante, Leonide. Manda ver. O capítulo 13 vem antes ou depois do 11 e do 12? Rapaz, pela lógica matemática, vem depois. Vem depois. Vem depois. Então significa eu dizer que é o seguinte, a consagração dos primogênitos vem antes ou depois de Deus ter demonstrado graça para os primogênitos? Isso é legal, né? Porque isso é muito, muito legal. Porque a gente sempre acha que, por exemplo,
eu tô sendo abençoado porque eu mandei bem. Então, eu obedeci, logo vem a bênção. Mas na Bíblia, sempre é o oposto. Deus demonstra a sua graça primeiro, então primeiro ele salvou os primogênitos, respondendo a sua pergunta, para depois eles terem que usar agora da sua performance para consagrar os primogênitos. É um ato de adoração e não de busca do favor divino. É uma resposta. Sim. Então, a obediência às leis de Deus, a gente até vai antecipando aqui, né, o assunto que a gente vai falar depois, não é uma forma de conseguir algo, mas é uma resposta porque Deus graciosamente me concedeu esse algo. Então, Ele me salvou, agora eu obedeço, agora eu sirvo. De uma forma bem simplista, né, superficial até, mas adoração é a resposta, não a pergunta. Resolveu, pronto, é isso então, aí. assim, é uma resposta àquilo que Deus fez e não algo que eu estou merecendo e, portanto, eu peço a Ele. Então, tipo assim, não, eu vou ser fiel a Deus porque Ele vai poupar meu primogênito. Claro que, assim, existe um ato que é pedido, né, sejam obedientes aqui e tipo, façam isso, mas isso não vem do mérito deles terem feito aquilo. Não mesmo. Então, assim, é uma resposta antecipada, mas ainda é um ato que Deus está fazendo. Então, agora, assim, vocês vão consagrar a mim, e daqui a 2 lições, na lição 8, né, a gente vai discutir isso um pouco mais na ideia da lei. Perfeito. Que isso é inscrito na própria lei. Essa lógica de que eu fiz, portanto respondam. Exato. Então, assim, quando eu vou à igreja e aí eu performo, eu me comporto bem, eu devolvo meu dízimo, eu guardo o dia de guarda que eu julgo ser o adequado, e por causa disso eu falo, Deus, olha como eu sou fiel. Me abençoe, por favor. Então, assim, não, você vai até a igreja, você se reúne com a sua família na sua casa e louva a Deus por quem Ele é. E isso é bizarro, né? Porque hoje em dia a gente tem uma linguagem de que Deus ele é obrigado a te dar o que você quer porque você ofertou, porque você deu, né? Essa lógica, ela é completamente antibíblica. Deus não é obrigado a nada. Nem a nossa salvação é uma questão obrigatória de Deus. Ele se fez misericordioso para conosco porque Ele quis. E Ele vai nos abençoar pela sua graça. Então não é porque eu dei algo a Ele que Ele tem o dever agora de fazer algo por mim. Não é causa e efeito, não é. É uma resposta em gratidão pelo que Ele fez. É como Jacó ele fez. A gente às vezes lê aquele texto de Jacó, né? Que ele sonha com a escada e depois fala, não, se Deus me trouxer de volta, eu vou pagar o dízimo. Fala, olha só, Jacó tá fazendo barganhando. Não é, se você ler um verso antes, Deus tá falando, eu vou trazer você de volta, rapaz. Jacó tá falando o quê? Se Deus de fato me trouxer de volta como Ele prometeu, eu só tenho uma coisa que eu posso fazer, que é ser gracioso, dar tudo que eu tenho a Ele, de uma forma de gratidão. E isso é aqui também. Então a consagração dos primogênitos nada mais é do que uma gratidão a Deus. E também uma forma de Deus falar para o povo, sempre lembrem do Êxodo, da Páscoa. Então nós vamos ter basicamente 2 coisas lembrando, de uma forma cerimonial talvez, do que dessa libertação. Primeiro, que é a festa da Páscoa, a gente viu na semana passada, e a segunda, que é a consagração de todo o primogênito que nascer, tanto dos animais como também dos filhos. Os animais sendo sacrificados a Deus e os filhos sendo comprados também por um sacrifício de um outro animal. Olha como é que essa questão da obediência antes da resposta, como causa e não como resposta, ela é problemática. O texto diz que essa questão de consagrar o primogênito, que não é só do seu filho, mas como você falou, das suas posses, dos seus animais e tudo mais. De tudo. Ela é um mandamento, e não só um mandamento, mas um mandamento perpétuo. Show. Ou seja, ele vai ser para sempre pro ele povo é eterno, ali. né? Ele é eterno. Eterno enquanto... né? Eterno enquanto durar. Enquanto durar ali a história do povo e a nossa também. Logo, é uma obrigação, certo? Perfeito. É um mandamento, é uma obrigação. Se ele é perpétuo, significa agora que se eu ler o restante da história do povo no Antigo Testamento, eles vão sempre estar fazendo isso, né? Eles deveriam estar fazendo isso. Mas eles fazem? Não mas não é um mandamento perpétuo? Mas esse povo é muito duro de coração, né? Vamos orar por eles. Então, no final das contas, Deus não vem salvar a humanidade, porque a gente não guardou esse mandamento. Pois é, se fosse questão de você tem que obedecer para ser salvo, ninguém de Israel poderia ser salvo. E olha só, esse mandamento é um mandamento resposta e não causa. Exato. Ainda assim, eles não cumprem. Então, quando eu coloco as expectativas do cumprimento das promessas de Deus em cima da minha performance, eu tô fadado ao desespero. Exato. Porque a história de Israel mostra pra gente isso não funciona. Né? E mesmo que eu vá tentar fazer isso, né, você vai ter no Novo Testamento os fariseus. Os fariseus, eles seriam o que é uma pessoa sendo fiel à risca à Bíblia sem Deus. É aquilo. É hipocrisia, é uma coisa que ele fala para o outro fazer, mas ele mesmo não faz. São pessoas que eles não vivem de acordo de fato, porque eles não têm a parte mais importante, que é o Espírito que guia essa lei.
Vocês examinam as escrituras, achando que nela tem a vida eterna, só que vocês não perceberam Que elas que elas testificam. estão de mim. E aí vocês não querem vir para mim. É o que você falou. Exato. Vocês amam as escrituras, vocês só esqueceram da parte primordial, eu. Né? Exato. Então tirar Deus e especificamente Jesus aqui de toda essa ideia, então você vê, a maioria dos sermões que a gente escuta sobre histórias do Antigo Testamento, elas são desprovidas de Cristo. Isso Mas muito Cristo é triste. Novo Testamento, Leonide. Mas Jesus essa pessoa não entendeu o Novo Testamento, então também. Cara, se uma história do Antigo Testamento não me conduz a Cristo, eu tô lendo ela errada. Entendeu? Ah, mas é anacrônico, ou seja, fora de época, não tem Jesus ali ainda. Não tem? Lembrando, o Antigo Testamento, a antiga aliança, é a narrativa que vai me conduzir até a nova aliança em Cristo. Perfeito. Então, se eu não entender ela, eu não vou entender o Evangelho. Exatamente. Então, você vê, igual você falou, a teologia profunda está aqui. O que é a ideia de eu consagrar o meu primogênito? Não é uma coisa arbitrária, aleatória de Deus. É Deus falando assim, olha, exercite na sua mente a gratidão por aquilo que eu fiz. Por quê? Porque você... Não, eu só vou me sentir satisfeito, Deus. Só vou me sentir satisfeito se você for grato. Porque Deus, ele faz as coisas pra gente ser gratos pra ele. Ô meu pai, coitado de Deus. Não, por que Deus quer que a gente exercite na nossa mente a gratidão pelo que ele fez? Por que ele quer que a gente sempre olhe para esses grandes atos divinos? No caso de Israel aqui, a criação, o dilúvio, né, o êxodo, o exílio e tudo mais. E no nosso caso, do lado de cada cruz, talvez a criação, e claro, teoricamente, ali, pedagogicamente, esses outros, mas principalmente Cristo. Por que eu preciso o tempo todo exercer a minha gratidão a partir desses grandes atos? E por que isso é adoração? Porque se eu me esqueço disso, o prejudicado não é Deus. Sou eu. É só você olhar na história. Quando Israel deixa de fazer essas coisas e cumprir esses mandamentos, o que eles se tornam? Se afastam de Eles Deus. se tornam o Egito, eles se tornam a Babilônia, eles se tornam os filisteus. Né? Então você vai para o livro de Juízes. Qual que é o grande objetivo do livro de Juízes de mostrar para o leitor? Israel se tornou Sodoma e Gomorra. Porque eles esqueceram Exato. das coisas que Deus, né, estava fazendo. E o texto começa assim, né? Após morrer Josué e todos aqueles Toda antes, essa geração, né? a geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito. Como assim eles não conheciam? Não tinha um mandamento que dizia que os pais deviam contar para os filhos? Eles até poderiam ter informação sobre, né? Mas, de novo, a ideia do conhecer aqui tem muito mais a ver com esse relacionamento com Deus, né? Porque é uma coisa, uma informação. Eu não tenho mais uma relação com aquilo que Deus fez por mim. Perfeito. E, portanto, eu volto à minha escravidão, e vai ser o tema da próxima lição, o povo o tempo todo querendo voltar para onde? Pro Egito. Pro Egito. Pro Egito. A memória seletiva, né? Mas vamos lá pra gente adiantar Vamos avançar, aqui. né? Terça-feira, os capítulos 13 e 14 aqui, o final do 13 e o começo do 14, Deus ele vai fazer uma grande demonstração de poder agora pelo povo de Israel, que é a coluna de fogo durante a noite, para trazer iluminação e calor para eles, porque deserto é quente durante o dia, à Mas noite é um frio. congela. Exato. Então você tem luz e você tem ali a proteção, o calor e tudo mais. No capítulo 13, você vai ter aqui os versos que falam sobre isso, que é o verso, a partir do verso 20, né? Você vai ter aqui antes Moisés levando os ossos de José consigo, ele não indo pelo caminho do mar, para não ver a guerra entre os egípcios e os filisteus e tudo mais. E aí no verso 20 ele fala, ó, tendo pois partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Acho legal isso, porque o texto aqui no capítulo 13 vai falar que é o Senhor que vai diante deles. E no capítulo 14 vai falar que é o anjo do Senhor que vai diante deles. Isso é curioso, porque na Bíblia sempre vai aparecer essa expressão anjo do Senhor. Em quase todas elas, ela é intercambiável com o nome de Deus. É como se o texto estivesse dizendo que toda vez que aparece o anjo do Senhor, na verdade é o próprio Senhor que está ali. Isso acontece, por exemplo, com Josué. Quando Josué vai para a primeira batalha ali em Jericó, aparece o anjo do Senhor. E aí ele vai e adora o anjo do Senhor, ele não fala nada. Ele puxa a espada e ele fala, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. No Novo Testamento, sempre que um anjo aparece para os discípulos, Eles querem adorar, querem né? adorar, o anjo fala, não, Aqui não. eu sou igual a você, eu sou criatura. Esse anjo do Senhor, ele nunca recusa adoração. Nunca é consideração. Porque toda vez que no Antigo Testamento aparece o anjo do Senhor, ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Deus. É como se o texto estivesse usando essa marcação para mostrar que é Deus ali com o povo. E não só
Deus no sentido amplo da divindade, Não, eu ia mas Deus ainda mais especificamente. Exato. João no capítulo 1 vai te deixar isso claro, que toda a aparição de Deus no Antigo Testamento, nessa personificação e tudo mais, toda a demonstração de Deus, é de fato Jesus. E aí se você, como a sua pergunta de antes, né, a pessoa que olha para essa história e fala, ué, mas cadê Jesus? Aqui. Ah, tá aqui o tempo todo, só você que não viu. Então assim, a gente sabe que na Trindade, cada pessoa da Trindade tem uma função. Perfeito. É correto dizer, por exemplo, assim, que a função de Jesus ou do Filho é ser aquele que se relaciona com a criação. Exato, e eu gosto muito de uma expressão que a gente vai ter em Isaías. Ele é chamado de Deus Emanuel, né? Conosco. Só que a gente pensa que Deus Emanuel, Jesus Emanuel, é só quando ele encarna. nasce. Não! Ele é Emanuel desde antes da criação. Desde sempre ele é Deus conosco, ele é o Deus entre a galera. Isso é muito legal, porque ele é o Deus que se relaciona, tá perto, tá junto. Ele nem gosta de sentar no trono às vezes, ele gosta de ficar junto com o povo mesmo. Ele é aquele governante que tá sempre ali, andando com a galera, comendo pastel e caldo de cana. Isso, esse aí. Enfim, então é correto dizer que sempre que eu vejo uma aparição divina onde Deus se relaciona diretamente com uma pessoa, é Jesus. É Jesus. É Jesus aparecendo ali, Isso, pré-encarnado ainda, mas... Pré-encarnado é Jesus. Quem deixa isso claro é João no seu capítulo 1, no seu evangelho, no verso 18, né? Ele vai falar, toda vez, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho foi quem revelou o Pai. Isso ele não está falando só do Novo Testamento, mas ele está falando de todas as Escrituras, né? E citando exclusivamente a lei com Moisés ali, porque ele fala, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por meio de Cristo. E não é ali uma relação de lei e graça de Novo Testamento, mas do Monte Sinai. O capítulo 14, né, assim, principalmente do verso 13 em diante ali, então você já deu a mostra pra gente da questão da proteção de Deus, do cuidado dele. Ele estava com o povo o tempo todo. E já ensinando ali o povo a depender dele, da pessoa dele e tudo mais. E mesmo diante de toda essa... Olha só, ô Leonide. Deus fez 10 sinais. Até os egípcios já sabem que Deus é poderoso. Todo mundo sabe. O faraó, em toda a sua hipocrisia, falou assim, ó, pede pra Deus orar ali por mim. Ora por mim que o negócio tá feio aqui no Egito. Aí Deus vai lá e protege o povo na última praga. Sim. Aí o povo vai lá e, cara, pega ouro a rodo dos egípcios de bom grado. Agora eles vão pro deserto, já iniciam a sua jornada e todo dia, quando eles estão caminhando debaixo do sol, tem algo entre o sol e eles. Não é nem todo dia, toda hora. O pessoal fala, cadê Deus? Fala, filhão, olha pra cima. Aí de noite, olha pra trás ali, ó, que negócio é esse gigantesco, uma coluna de fogo, cara. À noite, Deus tá ali aquecendo eles, né? Ou seja, prova não falta, né? Não. Mas o povo chega diante do Mar Vermelho, eles olham pra trás... E vê faraó vindo, né? E aí faraó tá vindo, o faraó lá que pediu por orar. Isso que eu ia falar aqui, ó, porque nos versos iniciais do texto, o verso 4 fala, Deus tá falando que vai endurecer o coração do faraó, vai perseguir eles, mas o próprio faraó tem essa decisão, né? De novo essa ideia de que endurece o coração. E o faraó, de fato, ele vai mudar de ideia, ele vai pensar, que besteira que eu fiz, né? Eu tinha aqui mão de obra barata, grátis, nem era barata, era grátis. E agora eu tô aqui, vou ter que eu construir minha própria pirâmide? Não, eu vou atrás desse povo. Ele arruma os seus carros lá, são 600 carros, só carros, né? Fora a galera correndo atrás. E ele vai atrás desse povo para trazê-los de volta. E aí sim, quando o povo começa a ouvir o barulhinho aqui, ó, da galera, um barulhinho diferente e tal, começa a falar, o que é isso? Quando eles olham, voltam-se, veem Faraó, aí eles começam a ficar preocupados. E a fala deles é o seguinte, né? Vamos ler aqui, ó. A fala deles é fantástica. Verso 10. Capítulo 14, verso 10. Pode acompanhar na sua Bíblia aí ou no seu aplicativo. Diz assim, ó. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pausa aqui. Talvez o leitor atento pensasse, né? Olha só, vão orar para Deus pedindo livramento, libertação. Corta para o verso 11. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Tecla SAP. Moisés, não tinha caixão suficiente no Egito, não? O senhor trouxe a gente aqui para poder morrer na areia, ser enterrado na areia? De novo, 10 pragas. A última praga de livramento, os caras viram tudo acontecendo, fogo, nuvem. Nada de parece que foi o suficiente, né? Moisés, Deus trouxe a gente aqui para morrer. Lembrando que Moisés é Deus pro povo. Não, claro, né? E pro faraó e tal. Então assim, ó, reclamar com Moisés é reclamar com Deus. É o mediador ali, né? Então, basicamente, estão falando assim, Deus,
O Senhor fez tudo isso pra gente chegar aqui agora e morrer. Sim, e no verso seguinte eu vou até falar, né? Verso 12, eles falam assim: era melhor ter ficado no Egito servindo aos egípcios do que morrer nesse deserto. Então, para eles, a ideia não foi que eles foram libertos do Egito, foi que eles foram transportados para o deserto para serem chacinados, assassinados e ali morrerem. Você já ouviu falar de leitura seletiva ou de memória seletiva? Aqui, ó. O que estava acontecendo no Egito pouco antes de Moisés aparecer na história? Então, o próprio Moisés aparece nesse contexto, né? Deles sendo mortos. Cada homem, cada bebê masculino estava sendo assassinado. Ah, era melhor a gente estar no Egito do que morrer. Que lógica é essa? Não, porque lá eles matavam nossos primeiros filhos, mas tinha cebola. Lá tinha sepulcro, podia dormir deitado. Lá pelo menos a gente tinha um buraco no chão pra gente morrer. É melhor morrer lá. Falei, cara, você trabalhava, né? Então assim, é um pensamento muito mesquinho de que você, não só você está apagando o grande ato de Deus de interferência, mas você está distorcendo a sua própria história. Tem até um ditado na Bíblia que fala, né? Você acha que Deus encurtou o seu braço? Lembra que a gente está falando disso no Egito, né? Braço estendido, mão Isso, forte. mão forte. Aí eles perguntam, né? Você acha que Deus encurtou o seu braço? Ele diminuiu o seu poder? Então, o pessoal, eles esqueceram, parece, que o que Deus fez. E tem um ditado, uma fala que eu gosto bastante, que fala, tipo, você não tem nada que temer quanto ao que vai vir no futuro. A menos que você esqueça como Deus te guiou até aqui. Sim. Se você viu que Deus guiou, salvou, protegeu, Ele continuará fazendo. Pode ser que você não perceba isso por causa de sofrimento, tristeza e dor, mas confia, Ele vai estar contigo. Esse Deus que está deixando você nem passar frio ou calor, Ele vai te libertar desses egípcios. Sim. Agora, Deus agora vai interferir, né? Uhum. E agora é o grande ápice aqui da história do Êxodo, talvez. Assim, um dos ápices, né? É o ápice do filme, nessa parte do filme, o pessoal gosta de gastar o budget. Todo o orçamento de efeitos especiais é aqui, né? Então essa talvez, mas de novo, essa é a grande referência agora que os posteriores vão olhar para trás para ver, né? E o que vai acontecer aqui? Deus ele vai agir poderosamente abrindo o Mar Vermelho, essa história que a gente conhece, e tem elementos aqui na forma como isso vai acontecer que são muito interessantes, de novo, como a gente abriu a lição falando dos grandes atos de Deus, né? No verso 13, você vê Moisés falando com um povo que está querendo morrer. Ah, tá. Aí Sim. Moisés fala, não, fiquem tranquilos, não temam, vocês vão ver a libertação de Deus. Então Moisés se colocando como esse líder, confiando que Deus vai libertar e vai fazer tudo mais. No verso 15, Deus volta para Moisés e fala, por que você me chamou, cara? Moisés parece que está clamando a Deus, e Deus fala, por que você está clamando para mim? Manda que o povo marche. Então Moisés, você falou para o povo confiar, para o povo acreditar que eu vou libertar, mas agora você está orando para eu libertar o povo? Que é isso, cara? Confia então, fala para o povo marchar. E aí que vem o momento que Moisés de fato vai estender os braços, vai falar para o povo cruzar esse mar aí, esse mar maravilhoso, vermelho, aberto, para eles irem então. E nesse momento que aí, vamos lá pro verso 21 então. Não, mas agora você me deixou intrigado, porque como a história é engraçada, né? As quebras de expectativa. Curioso, né? Chega lá, avança 40 anos na história, Moisés falou assim, pra que eu vou incomodar Deus com esse problema, né? Eu vou bater na rocha aqui, vai sair água. Aí Deus fala assim, Moisés, por que você agiu sem me consultar? Isso é curioso de fato. Mas quando a gente chegar nessa parte aí, se bem que mas acho que é isso é importante. Deuteronômio, né? Então, mas é importante você clamar a Deus, mesmo que ele fala, você está clamando, anda, pelo menos é uma resposta de Deus. Mas né? tudo é uma questão de postura, né? Exato. A questão de postura de Moisés aqui no Mar Vermelho é de um pouco da incredulidade que o povo está tendo, está contaminando ele um pouquinho, né? Então, tipo assim, Deus, eu prometi ele, você vai, né? Oh, Deus, me ajuda aqui, porque eu prometi um monte de coisa aqui que eu não sabia. Lá em Deuteronômio, quando ele bate na rocha, ali é soberba. Exato. E Deus tinha falado para ele falar com a rocha, e ele bateu na rocha. Então é desobediência declarada por causa da soberba, né? Então é só que quis apimentar aqui a coisa, mas... curioso. E aí você tem um fato, foi quando eu falei no verso 19 ali, do texto, né? Então o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel, lembra lá, no capítulo 13, verso 21, era o Senhor que ia. Capítulo 14, verso 19, agora é o anjo de Deus. Mas são duas palavras para a mesma coisa, que é o próprio Deus. Ele ia diante do exército de Israel, ele se retirou e passou para trás do exército de Israel. E ele fica entre o exército de Israel e o pessoal de Faraó. Ele fica uma coluna de fogo para o povo de Israel, e ele vai ser uma escuridão para o povo do Egito. Então essa informação é legal, porque está de noite quando eles vão começar a atravessar o mar.
mas não vai acabar a noite. Então assim, o verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Olha só que interessante, né? Tem muitas expressões aqui que a gente já viu em alguns lugares. Onde é que eu já vi isso antes? Por exemplo, Leonide, aqui diz que um forte vento oriental soprou a noite inteira. Qual que é a palavra hebraica para vento? Olha só, diferente do que muitos pensam, a palavra para vento aqui é a palavra rua, que também é traduzido como espírito. E não espírito de uma alma saindo por aí, uma alma penada, não. Quando você, por exemplo, fala o Espírito de Deus, ou Espírito Santo, é a mesma expressão rua Elohim, então é a expressão vento de Deus, vento santo. O Espírito Santo, ele, não vou falar que nada mais é, mas que na terminologia hebraica, ele é um vento. Então isso aqui que está soprando e balança as árvores é uma forma de rua, de vento. E também o que move o Isaac tem uma forma de rua, um vento que move ele. Da mesma forma, Deus tem o seu próprio rua, o seu espírito, que ele mexe as coisas, que ele move as coisas. João vai falar, né? Que Jesus vai falar lá em João, na verdade, João, que o Espírito de Deus, ele é como um vento, ele faz o que quer, vai para onde quer, sopra onde quer, ele age como quer e tudo mais. Então mas aqui cabe até uma explicação, né? Por mais que seja essa imagem do vento, ele não é algo impessoal, ele não é algo, não é uma força. Não é uma energia cósmica. Não, ele também é uma pessoa. Em Isaías isso é claro. O povo de Israel entristece o vento de Deus. Porque esse espírito também é uma parte da divindade, né? E ele vai ser o que vai soprar. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente tenta na nossa vida entender, né? Ah, isso aqui é espiritual, isso aqui é natural, que é Deus está fazendo ou não é. Na Bíblia as duas coisas são a mesma coisa. Então o vento, ele ao mesmo tempo é sobrenatural, mas também ele é natural. É aquela coisa assim, né? O que é espiritual? São as coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? Sim. A realidade é de Deus. Exato. Tem um autor que ele fala assim, não existe um centímetro em todo o universo que Deus não possa colocar o dedo e falar assim, isso aqui é meu. Não existe esse lugar. Que bonito. Então assim, isso aqui é espiritual ou, sei lá, secular, mundano, carnal. Cara, na verdade assim, secular é quando eu pego algo que é de Deus, ou seja, qualquer coisa, e falo, isso aqui não pertence a Deus. Exato. Isso é ser secular. Não é a coisa que é secular, é a minha postura em relação àquilo que é secular, né? E aí você percebe uma coisa, né? Quando a gente vai às vezes na igreja, até numa quarta-feira, que é o dia dos pedidos de oração, né? Normalmente, culturalmente nas igrejas adventistas, e aí você tem o irmão que pede, né? Ou até qualquer pedido de oração, basicamente o cara fala, eu quero pedir pela minha vida espiritual. Como assim, rapaz? Você está dividindo a sua vida em espiritual e não espiritual? É aí que tá o problema, não é só a vida espiritual que é o problema, não, rapaz? E quais que são os exemplos que a pessoa geralmente dá quando ela pede essa oração? Não, porque eu preciso ler mais a Bíblia, e preciso orar mais, estudar mais a lição e orar mais e querer ver mais a igreja. Isso é, na cabeça das pessoas, o resumo de tudo que é espiritual. Igreja, Bíblia, oração. Culto, oração. Ela fala assim, você não pede assim, eu queria pedir mais pela minha vida espiritual. Por quê? Não, porque eu tô sendo muito injusto com o meu chefe. Eu tô tratando a minha esposa mal. Não, isso não é espiritual. Não é espiritual, isso aí é secular. Na verdade não, a gente não foi criado por Deus como uma coisa separada, né? É tudo junto. E aquilo que você come, inclusive, influencia a forma como você pensa, como você adora, como você respira. Se você, por exemplo, tá com um doente, você não consegue fazer mais nada. Você tá doente, só quer ficar deitado. Então, não existe essa separação entre vida espiritual e vida normal e natural. Tudo acaba sendo uma vida espiritual. Sim. A questão é como eu vivo essa vida, né? Exato. Debaixo de Deus, reconhecendo que Ele é a minha autoridade e tudo mais. Então, o que sopra ali no Mar Vermelho é um vento, de fato, que sopra a noite toda. É um ruá. Isso. E o que a gente tem lá na criação? É um vento soprando sobre as águas. É o Espírito de Deus. Mas é ruá. É ruá o também. Ruá de Deus pairava sobre as águas, né? E então, quando a gente vai para a narrativa do dilúvio, é um vento também que sopra sobre as águas e seca os mares para que o pessoal possa sair da arca, né? Mostrando uma nova criação, digamos assim, né? Então, aqui da mesma forma. Aí, assim, o Senhor põe esse forte vento, né? E aí retira o mar e o mar se torna em terra seca. De novo, a água saindo e se dividindo para que surja a terra seca. Onde isso aparece de novo? Acho que eu lembro disso na criação. E vocês de casa, lembra da onde? Dilúvio. Dilúvio, perfeito. De novo, né? E aí as águas foram divididas. Aí de novo a mesma expressão. Então aqui o que está acontecendo é uma recriação. Perfeito.
Então o povo está saindo da escravidão para uma nova vida, levando agora... Poderia ser até, talvez, usar a palavra novo nascimento? Quem sabe, né? Ou seja, passando pelas águas para um novo nascimento. Olha só. Olha, onde é que a gente fala sobre isso na igreja? Né? Então, o próprio batismo ela é uma reencenação dessa ideia. Exato. De um êxodo, só que é um êxodo agora do pecado. Eu estou saindo do Egito, usando agora... né? Voltando para o espiritual, né? Espiritual no sentido de, tipo assim... bíblico, né? Dessa coisa de que é uma realidade teológica, podemos chamar de teológica, é melhor, né? De um Egito teológico, ou seja, né? Um Egito da escravização do pecado e tudo mais. Só mais uma coisa que é interessante perceber, é que o povo ele vai agora passar por esse meio do mar, e aí o texto vai falar que tem uma coluna de água, né? De um lado, uma coluna de água do outro. Eles Deus passam gosta de no coluna, mar né? Ele gosta de umas colunas, né? Eles têm esses muros, né? E ele passa no mar a seco. E não é rapidinho isso aqui, né? Não é tipo, passou aqui e ali. O texto ele vai falar que eles vão, durante toda a noite, atravessar. Que no verso 24, inclusive, fala, na vigília da manhã, aí vai falar ainda dessa coluna de fogo que o Senhor colocou entre os povos de Israel e os egípcios. Então, os egípcios chegaram à noite para perseguir eles e ficaram a madrugada inteira esperando para conseguir avançar para pegá-los. Enquanto isso, o povo de Israel passa seco, o dia amanhece, aí a coluna de fogo, que é a coluna de escuridão para os egípcios, ela é retirada, e os egípcios agora eles vão obstinados para o seu objetivo. E isso é engraçado, é curioso perceber, né? Parece que eles não notam o que está acontecendo, que tem um mar inteiro aberto. Eles só pensam, vamos se meter no meio do mar, que está aberto, para trazer esse povo de volta. Você percebe que eles estavam tão obstinados no seu plano, e esse plano é tão bizarro, que eles não perceberam a ironia disso. Eles caminharam para a própria sepultura. E esse lance da sepultura é interessante, porque aqui no verso 27 e 28, vai acontecer agora o oposto, né? O fechamento, então, né? Moisés vai estender a mão sobre o mar, e este, ao amanhecer, volta à sua força normal. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. A ele o quê? O mar. O Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, cavaleiros e todo o exército de Faraó. Aí 2 pontos aqui. Primeiro, voltando um pouco mais na história, a gente volta para o dilúvio. Certo. E lá você tem uma descriação. Então você tem a porção seca e a porção molhada bem definida desde a criação. E aí o que Deus faz para executar o seu juízo sobre toda a terra? Ele faz com que as águas cubram e executem juízo, matando toda forma viva que não esteja na arca. Perfeito. Então as águas cobrem a porção seca e transformam tudo em sepultura. E o que está acontecendo agora? Deus executa o seu juízo, fazendo com que as águas caiam sobre o exército do faraó. Esse é a parte mais antiga da referência. Sim. Voltando para o Êxodo, de novo, qual que é a grande razão aqui de Deus estar executando esse juízo em cima de toda a escravidão e tudo mais, mas qual foi um dos grandes catalisadores dessa história toda no começo de Êxodo? Você vai ter ali o pessoal jogando bebês dentro do rio, né? Ou seja, o rio, Nilo, ele é o sepulcro, né? Ele é o caixão, a sepultura, né, dos bebês israelitas. E que depois você vai ter, inclusive, Deus transformando esse rio Nilo em sangue. Uma questão meio irônica ali até. Ele executa o juízo primeiro sobre o Nilo, que se tornou essa arma de destruição em massa dos bebês. E ele faz o Nilo sangrar, e ao mesmo tempo é uma coisa poética de dizer aqui, olha como é que o rio Nilo clama sobre o sangue daqueles que vocês mataram. Perfeito. E agora, qual que é o grande juízo de Deus sobre o exército do Egito? Afogá-los no mar. Irônico, né? Mas é de novo Deus executando o seu juízo. E de novo, qual que é a linguagem usada aqui? É a linguagem de um juízo que Deus já executou antes para o livramento do pecado e tudo mais, que é o próprio dilúvio e tudo mais. E isso é interessante, né? Porque cada juízo que for acontecendo, como você já falou aqui, é uma forma também de recapitulação do juízo passado. Então cada novo juízo, ele é meio que um aglutinamento de todos os juízos anteriores sendo trazido à frente. E o texto vai falar que houve essa libertação, né? Que Deus libertou, ele livrou o povo de Israel das mãos dos egípcios. E o povo sai, eles olham a isso, e a forma de resposta a isso é gratidão. Eles explodem gratidão e cantam. E você vai ter um cântico que Moisés entoa a Deus. E não só Moisés entoa, mas é como se fosse tipo, meio que um jogral. Moisés canta, o povo vai lá e repete o refrão e vai nesse cântico que acontece no capítulo 15, do verso 1 até parte de quinta-feira, o verso 18. Exato, essa parte da quinta-feira, vocês aí, dos dias. Êxodo 15 é uma poesia, né? A gente tem a história, a parte narrativa, e agora a gente tem uma poesia, um cântico. E muitas vezes a gente também pensa assim, né, que a parte mais descritiva, mais lógica,
discursiva, como por exemplo os mandamentos, tudo mais, é onde está a teologia. A parte poética ela é mais um enfeite, um adereço. Sim, é como se fosse uma forma bonitinha de dizer a coisa e tal, mas floreia, inventa coisa e tal, não é bem a realidade. Mas nesse hino aqui, nessa música, nesse cântico, a gente tem muita teologia. Isso eu acho bem curioso, porque o próprio livro dos Salmos, que vai ser muita poesia, ele tem uma teologia profunda demais. E tanto que no Novo Testamento, muitos apóstolos e escritores vão tomar os Salmos como profecia. E as próprias profecias do Antigo Testamento são criadas em poesia. Então dizer que a poesia não tem teologia, que a poesia não é palavra de Deus, que a poesia é só uma forma bonitinha de dizer as coisas, isso não é entender o que de fato é poesia. Há de fato uma liberdade na poesia por conta da imagética usada, mas ali tem uma teologia completamente profunda e nessas imagens o autor consegue aprofundar muito mais o que ele quer dizer. Como é o caso aqui. Sim. Eu quero destacar alguns, e você se lembrar de outros aí, fica à vontade. Mas o verso 5 ele diz assim, olha, as águas profundas os cobriram e desceram ao fundo como pedra. Sim. E esse termo aqui para águas profundas, ele tem de novo um paralelo lá atrás. Qual que é a palavra aqui? A palavra aqui em hebraico é a palavra terrom, ela vai estar aqui na forma do plural, ela vai ser a palavra usada lá na criação para abismo. Então aqui a melhor tradução seria as águas os cobriram, eles desceram ao abismo como pedra. Olha que legal. Lá na criação diz que as trevas cobriam o abismo das águas. Havia água sobre o abismo e trevas sobre o abismo, né? Exato. Então é uma profundeza muito grande. Então aqui é como se Deus estivesse executando o juízo ao ponto de trazer tudo ao nível da pré-criação. Perfeito. Ou seja, de novo exaltando Deus, ele não é só um guerreiro que intervém por Israel, ele não é só uma divindade que executa, ele tem poder sobre a criação e a existência. Perfeito. Né? Então, de novo, é o que você falou lá do embaixador, como é que a evocação desses termos não são só meras citações, elas trazem todo o peso, toda a carga, de toda a teologia, de toda a compreensão sobre quem Deus é, a partir dessas outras histórias. É basicamente uma pergunta, né? Quem é Deus para trazer esse juízo sobre o povo? Aí ele fala, ele é criador, meu filho. A prerrogativa dele de poder julgar e executar o seu juízo é porque ele criou tudo o que existe. Logo, ele pode também descriar, criar de novo, refazer uma parte, desfazer outra. Ele tem poder sobre tudo, autoridade sobre tudo, né? E de novo vai aparecer também lá no dilúvio, né? Sim, exatamente. O mesmo termo ali das profundezas, do abismo e tudo mais. Então são sempre essas conexões, né? Eu acho legal no verso 8. Isso, quando ele fala que esse respirar das suas narinas, né? Esse fôlego das narinas foi que juntaram as águas. Na Bíblia, a ideia de ira está muito invocada com o nariz. Então, quando a pessoa fica irada, a palavra ira é uma palavra para nariz. Porque o cara, quando fica irado, ele respira muito forte. Então é como se Deus está irado, né? Aí ele está respirando e a respiração da ira divina fez com que as águas se juntassem. Só que ao mesmo tempo existe a palavra benignidade. Deus ele é benigno ou longânimo, né? E essa palavra de benignidade ou longânimo, no hebraico, é a palavra também para nariz. É a palavra apadmeod, que é um nariz grande. Então a ideia é que quem tem um nariz grande é porque não consegue ou tem mais paciência. Porque a respiração dele é mais longa, né? Exato. Então no texto bíblico Deus é visto como um Deus narigudo. É claro que tipo assim, isso é uma imagem, né? Isso é um conceito de entendimento da época. Hoje a gente falaria muito mais assim de um pulmão mais largo. Pronto. Que aguenta encher mais ar, assim, ó. Né? Exato. Então, se você tem um nariz grande, fique tranquilo, você parece mais com Deus do que você imagina. E aí que interessante, né? Do narigão de Deus, vem esse ar que separa as águas, ali, o que ajunta as águas, que como a gente já viu, esse ar, esse vento é o ruar. É o próprio Espírito de Deus. É o Espírito de Deus ali, então. Exato. E esse sopro de Deus, primeiro, ele é a criação. E agora ele é a descriação. Sim. E por um lado, ele é o livramento do povo. Sim. É por esse espírito, por esse vento que o povo passa a seco. E esse mesmo ar faz com que as águas caiam sobre os egípcios, executando juízo. Então, essa longanimidade de Deus, ao mesmo tempo, é a sua ira. Exato. E a sua ira é o que traz livramento e executa juízo. Então você não desconecta uma coisa da outra. A ira, na verdade, é só um aspecto do amor de Deus. Porque a gente já falou disso aqui, né? Se Deus ele fosse um Deus que ele permitisse que o mal vivesse e fizesse o que quer, ele não amaria. Porque você não deixa um filho seu sofrendo. Você liberta ele do sofrimento, às vezes com atos estranhos.
que é o ato de Deus. Então o juízo divino, a sua ira, são aspectos do amor para trazer de fato libertação e salvação. E olha que interessante, né? A questão da poesia versus narrativa. Porque a narrativa é tipo assim, ó, Moisés veio, estendeu a mão, e um vento do Oriente veio e fez as coisas. Essa é a forma descritiva. Você não vai narrar assim, ó, vou contar a história pra você. Apareceu um narigão no céu e começou a sair um vento desse nariz. Isso não é narrativa, isso é poesia. Olha o verso 10. Sopraste, não com o vento do Oriente, sopraste com o teu vento, que ele já falou no 8, que veio das suas narinas. O mar os cobriu e afundaram como chumbo nas águas poderosas. Então veja, na narrativa do 14 é um vento do Oriente. Aqui na poesia do 15 é um vento que sai de dentro de Deus. Ou seja, esse vento, ele é um com Deus. E ele sai de Deus, ele age por Deus e como Deus. Então você vê o poder da poesia de fazer a gente ter uma compreensão muito maior do que não é Deus ele manipulando um mero vento. Esse vento, ele é um com Deus. Ah, você está falando que a natureza é Deus. Não, é um jeito da poesia de falar assim, olha, esse é o vento criador que operou por Deus na criação, que operou no dilúvio, e que agora opera o juízo de Deus. Então é muito interessante como é que a poesia ela tem esse poder de fazer a gente expandir um pouco além daquilo que é corriqueiro, que você consegue ver com seus olhos nus, que ficaria meio estranho na narrativa, né? E aí um narigão de Deus veio e soprou, não, isso só faz sentido na poesia, mas ao mesmo tempo, então porque é poesia, então não é verdade, porque é só um jeito bonitinho de falar, não, é uma profundidade mais profunda. Mas isso é legal, porque essa imagem dos ventos dos narizes, ele vai trazer esse conceito também da ira de Deus e vai aprofundar a ideia de que Deus não tá só, fez um vento soprar, abriu o mar. Não, isso é juízo divino de fato. E até ressaltando essa questão de diferença entre a poesia e a narrativa, no verso 12 fala que ele estendeu a direita e a terra tragou eles. Mas não tinha sido o mar que tinha fechado? Como é que foi a terra? Isso aqui, de novo, é uma forma da poesia elucidar isso aqui, trazer isso aqui ao diálogo, expandir o tema e mostrar de fato como o poder de Deus é sobre toda a criação. Aí você pode tentar interpretar a poesia, né? Que você tem artes literárias sobre isso, né? Que é capaz. Mas, por exemplo, aí a terra aqui, será que não é a terra enquanto a criação? Enquanto, tipo assim, aquela que está sob o comando divino. Então, assim, da mesma forma como Deus ele trouxe a terra a uma existência criativa, agora ele utiliza essa mesma terra para executar juízo sobre, né? Então, assim, aí você fica, cara, a poesia ela te faz ficar dando voltas no texto. Ela te faz refletir, que é o principal objetivo da escritura, né? E aí você pega lá, assim, de novo, texto paralelo aqui, mas você pega Salmo 1 e ele já começa a dizer, como é que você vai ler os Salmos? Aí fala assim, bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite. Ou seja, essa ideia de meditar não é você ficar assim, é você pegar o texto e ficar regurgitando e dando volta que a palavra lá é a palavra murmurar, né? Então, ficar recitando, ficar recitando, ficar falando dele o dia todo. Aí você fala assim, nossa, a terra os tragou, o que isso significa? Aí você fica ali, tipo, quase que ruminando o texto, né? Como uma vaca que traz a grama, fica ali, tipo, mastigando aquilo. E, de novo, essa deveria ser a nossa abordagem em relação ao texto bíblico, né? A gente escuta um sermão, e aí semana que vem a gente precisa de outro sermão, sabe por quê? Porque a gente não lembra do anterior. A gente nem meditou. Poxa, aquele texto que o pastor falou, nossa, eu vou ler aqui em casa, eu vou pensar sobre ele a semana inteira. A gente não tem essa postura. Sim, às vezes a gente nem ouviu o sermão direito, né? Tava pensando em outras coisas. Eu gosto muito aqui do verso 17. Eu gosto de verdade dele, porque ele vai falar que Deus vai pegar o povo que ele libertou agora do mar, vai introduzir esse povo, ele vai plantar o povo. Então o povo é como se fosse uma semente, que ele vai plantar. Plantou esse povo, mas aonde? Ele vai usar a palavra monte da herança, que é a montanha da herança de Deus. Aí ele vai falar de um local que o próprio Deus montou, um lugar que Deus preparou, e vai chamar esse local de santuário. Olha só. É a primeira vez no texto bíblico que aparece a palavra santuário. E ela vai ser um santuário que não foi montado por mãos humanas, mas que o próprio Deus estabeleceu. Uma ideia que depois vai ser lembrada lá no tal livro de Hebreus, para falar de um santuário que existe nos céus. Feito por Deus e não por mãos humanas. Exato, mas já Moisés falava disso aqui, nesse momento, antes até mesmo de houver uma ideia de um plano para construir uma casinha especial para Deus e tudo mais. Moisés fala disso e de um santuário que o próprio Deus estabeleceu e que Deus plantaria o povo lá. Esse santuário aqui não é uma referência só à terra de Canaã, mas muito mais uma salvação superior à própria terra de Canaã, onde Deus estabeleceria o povo no seu santuário que ele mesmo, Deus, estabeleceu. E o que eles vão receber e desfrutar quando eles forem plantados nesse santuário? Descanso. Isso é muito massa. Descanso. E aí você fala assim, o sábado... Não, descanso na terra. Descanso. O sábado representa, sim, esse descanso, de certa forma. Mas imagina, você é um escravo, trabalhando 24/7,
debaixo de um império do mal, Uhum. né? O faraó Palpatine aqui, né? E agora você não pode descansar. Não há descanso, né? Mas quando você for levado a uma terra, e de novo, o que o santuário representa na teologia bíblica? Aí você vai falar assim, juízo investigativo. Antes disso, várias casas antes, o juízo só é juízo no santuário por causa que o santuário representa algo, que é o lugar onde Deus governa. Perfeito. O santuário, E é o verso 18. O Senhor reinará para todo sempre. onde? No santuário. Mas esse santuário é a barraquinha? Não! Esse santuário é o próprio templo de Deus. É a o seu existência palácio. dele, é. Exato. Então assim, por que eu vou receber descanso quando eu for plantado no santuário de Deus? Porque quando eu entrar dentro de um reino cujo rei é justo, misericordioso, amoroso, e ele reina com justiça e integridade, eu finalmente posso descansar. E sabe que essa palavra descanso no Deus ela é muito importante. Muito importante. E nenhuma vez esse descanso tem a ver com você dormir. Aham. Ou ficar com as pernas para cima. Esse descanso, na verdade, tem a ver com paz. Uhum. Paz. E paz na Bíblia, que é shalom, ela é completude. Sim. É você ter, tipo, uma vida que ela é completa. Ela é plena. É plena, exato. Você não está mais ansioso porque está faltando Sim. algo. Por isso que o santuário ele é também conhecido como um local de descanso, porque ele provê esse descanso. E eu acho fantástico, porque no texto aqui vai aparecer a ideia do santuário, a ideia de descanso, né? E em seguida a ideia do reino de Deus. Só que em toda a Bíblia, sempre que aparece Deus reinando no santuário, é juízo. Ele trazendo justiça à terra, trazendo salvação para os seus. Então a imagem de Deus sentado reinando não é só uma imagem de, ó, Deus está no seu santuário, olha só que bonito. Não, é Deus trazendo libertação e salvação de uma vez por todas. Porque o juízo é Deus colocando as coisas no lugar que elas deveriam estar. Exato. Trazendo ordem de novo ao caos. Assim como ele traz a criação ao abismo, ao caos, assim como ele faz com que o caos do dilúvio volte a ser a criação, agora, por exemplo, ele está trazendo do caos da escravidão e do mar um povo para uma nova realidade. Perfeito. E por isso, agora que as coisas estão se assentando no seu lugar, eles são convidados a entrar no descanso. Só que aí a gente chega em Hebreus, especialmente no capítulo 4, Ainda e o autor de Hebreus, se referindo a esse episódio, e lá na frente, no descanso, ele fala assim, olha, muitos deles não conseguiram entrar no descanso. Perfeito. Porque eles permaneceram com a mente escravizada pelo Egito. Então, assim, a ansiedade, ela não se desfez. Por quê? Porque eles não conseguem confiar nesse Deus justo no seu santuário. Eles não conseguem olhar para o santuário e ver Deus reinando. Sim. Eles continuam confiando neles mesmos, na sua própria capacidade. Então, eles não têm essa paz de que Deus está no controle de tudo. E não é por falta de evidência. É por causa que o coração humano, de fato, ele é muito duro, né? Exato. E aí o autor de Hebreus fala assim, ainda resta um descanso. Ele não está falando assim, ainda resta você guardar o sábado. Essa é uma outra doutrina, uma outra teologia, mas ele fala assim, olha, esse descanso que falta pra gente é confiar no novo êxodo que Deus disponibilizou. Exato. Ele disponibilizou um êxodo aqui atrás, onde a gente está estudando, para que a gente tenha para que o povo de Israel tenha um descanso. Mas esse povo não conseguiu isso, beleza, paciência. Ainda resta um descanso. Que descanso é esse? Confiar de que Deus realizou um novo êxodo na pessoa de Cristo. Perfeito. E na pessoa dele a gente pode ter shalom, a gente pode descansar da nossa tentativa de controlar as coisas, de fazer as coisas do próprio jeito, de definir por conta própria o que é certo e errado e confiar que ele está fazendo isso por nós e por isso a gente pode descansar, confiando plenamente nele, finalmente a gente abaixar nossas mãos, não lutar mais contra ele e entrar nesse descanso na pessoa dele, né? Gente, espero que após esse longo episódio você possa descansar. Mas, de novo, tome a oportunidade de ler esse capítulo 15, o 14 aqui, ler com bastante atenção, para você aprender um pouco mais sobre essa maravilhosa ação divina e não deixe de descansar em Deus, confiar nele. Aproveite cada dia, cada nascer do sol, cada fôlego que você respirar, para relembrar de que você está vivo é um milagre e que Deus ele está ativo na sua vida. Cada manhã nova é uma oportunidade de você agradecer a Ele e pedir que Ele esteja na sua vida mais uma vez, te conduzindo, fazendo com que você seja bênção para as outras pessoas também, tá certo? Por isso descanse nessa promessa, tenha paz nessa certeza de que Ele está no controle de tudo. O mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus que irá redimir todas as coisas de uma vez por todas, tá certo? A gente se vê na semana que vem, Isso né? aí, até Para lá. mais uma lição. Então, até lá, um forte abraço, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.